E se eu preciso, então, construir um ângulo? Eu tenho a medida do ângulo e preciso construir. Mais uma vez, a gente vai precisar de um transferidor, pode ser o de 360, pode ser o de 180, não tem problema. E repito, se por acaso alguém não tiver como providenciar, não fique desesperado. Assista a aula normalmente, guarde o vídeo para quando conseguir um transferidor. No futuro, daqui a algumas semanas, tudo voltará ao normal. Arranja um transferidor e faz as construções. Não fica preocupado também com exercícios, deveres que vai fazer quando conseguir o transferidor. E óbvio que quem já tiver o transferidor já vai fazendo, já vai praticando. Então, nossa missão aqui agora é construir um ângulo de 45 graus. Nós podemos construir um ângulo, olha só, a partir de uma das semi-retas dele, e aí eu só construo a outra no local em que formar 45 graus. Mas eu posso considerar o ângulo com vértice nessa extremidade ou nessa extremidade. Então, a gente vai fazer um de cada para não ficar com dúvida. Começando aqui por essa. Então, a gente vai pôr a origem do transferidor no vértice que a gente vai fazer o ângulo, vai fazer o ângulo para cá. Coloca, então, a origem do transferidor no vértice do ângulo. Toma cuidado para o zero estar sobre essa semi-reta que a gente traçou aqui. E vai contando do zero até os 45 graus, que é o que a gente quer. Então, vai lá. 0, 10, 20, 30, 40 e os 50. Ou seja, o 45 fica aqui no meio. Mas eu vou chutar qualquer lugar? Não, olha, eu vou observar que a metade entre o 40 e o 50 tá bem nessa direção aqui. Então, eu sei que 45 está aqui. Faço uma marquinha, falando, professor, aqui não é 135, que está no meio entre o 130 e 140? Seria, né? Se começasse aqui nosso ângulo, 0, 30, 40, 90, 120, 135. Mas nosso ângulo não começou aqui, ele começou desse lado, no zero. Por isso que nós fomos medindo 0, 10, 20, 30, 40 e 5, que está nessa metade entre o 40 e o 50. Fiz uma marquinha. O borrão não é para fazer não, tá? Tirou a régua e vai ligar do vértice do ângulo até a marquinha que a gente fez nos 45 graus. Pronto. Aqui eu sei, então, que o meu ângulo mede 45 graus. Mas, como eu disse para vocês, e se eu quiser um ângulo virado para lá, com vértice aqui, vértice do ângulo nessa extremidade? Mesma coisa, vai posicionar o transferidor, origem do transferidor no vértice do ângulo, vai colocar o zero passando pela semi-reta e vai começar contando do zero. Então, agora eu não uso a medida interna, vou usar aqui a de fora, 0, 10, 20, 30, 40, olha a marquinha aqui, ó, do 45, entre o 40 e o 50, fez a marquinha, tirou, pronto. Basta traçar a outra semi-reta, o outro lado do ângulo. A medida desse ângulo aqui, então, é 45 graus, tá? Pergunta, o tamanho da semi-reta que eu traço aqui, na verdade, faço um segmento para representar uma semi-reta, né? O tamanho pode ser diferente, precisa ser grande, pode ser pequeno, como que funciona? Vejam, gente, ó, outro ângulo de 45 graus aqui. Se eu marquei 45 graus aqui e quero fazer um ângulo pequeno, porque não tenho muito espaço, porque estou fazendo uma figura pequena, olha só, aqui também tem 45 graus. Essa abertura é igualzinha a essa. Se eu prolongar esse segmento, vai se tornar uma figura com essa cara aqui, igualzinho. Mas a abertura é 45 graus, é 45 graus do mesmo jeito. O mesmo aqui, olha, se eu não tivesse traçado desse tamanho, tivesse parado minha figura aqui, tivesse feito só até aqui, ainda tem 45 graus. E se eu fizesse menor, ainda tem 45 graus. E se eu fizesse maior, ainda tem 45 graus, certo? É o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio da gente ter os lados de um quadrado. O vértice
O ângulo no vértice de um quadrado mede 90 graus, certo? E não importa qual é o tamanho desse quadrado, aqui ainda tem 90 graus, igualzinho do quadrado pequeno, igualzinho do quadrado grande. Mais um exemplo. E se a gente fosse construir, então, um ângulo de 135 graus? Agora, um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. De novo, traço uma semi-reta, escolho a origem, o vértice do ângulo, pode ser para cá, pode ser para cá, vou fazer dos dois para vocês verem. Mas se eu escolher aqui, vou pôr meu transferidor, origem do transferidor no vértice do ângulo, o zero passando pela semi-reta, e vou começar do zero e contando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 110, 120, 130, 135. Fiz a marquinha, pronto. Vou ligar a marquinha até o vértice do ângulo. Aqui é um ângulo de 135 graus. E se eu tivesse feito a medida para o outro lado, tivesse usado o vértice do ângulo na outra extremidade, aqui, por exemplo, vou fazer a mesma coisa. Coloco o transferidor, origem do transferidor no vértice do ângulo, olho o zero passando pela semi-reta e vou fazer a contagem. Começo pelo 180? Não, vou começar aqui pelo zero. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 90, 110, 120, 130. Entre o 130 e o 140 é o 135. Então, aqui no meio é nessa direção aqui. Olha onde vai ser o 135. Fiz a marquinha. Tiro o transferidor e só ligo a marquinha que eu fiz ao vértice do ângulo. De novo, aqui então tem 135 graus. Ok?